Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e no vídeo de hoje eu venho comentar o que eu ando lendo agora no mês de maio de 2022. Eu vou falar da leitura do primeiro volume da biografia do Dostoiévski, escrita pelo Joseph Frank, que eu estou lendo, estou na página 190. Depois de Um Tambor Diferente, de William Melvin Kelley, um grande escritor norte-americano que ficou meio esquecido, eu já li esse livro. Sobre os órgãos dos sentidos, do também norte-americano Adam Ehrlich Sachs. De Quando Deixamos de Entender o Mundo, esse livro incrível do Benjamin Labatut, sobre o qual eu já falei aqui no canal. E por fim, sobre As Visionárias, cuja leitura eu concluí, que trata de 4 grandes filósofos, Ayn Rand, Simone Weil, Hannah Arendt e Simone de Beauvoir. Eu também vou comentar sobre O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, cuja leitura eu concluí, mas na verdade oitiva, porque foi um audiobook que eu escutei. Começando aqui por As Sementes da Revolta, que trata dos anos de 1821, quando Dostoiévski nasce, a 1849. Como vocês sabem, o Joseph Frank é o grande biógrafo do Dostoiévski. Nós temos duas possibilidades de ler a obra que ele escreveu. Nas edições da EDUSP, em 5 volumes, volumes como este aqui, e na edição da Companhia das Letras, uma edição condensada, porém ainda assim muito extensa. Como vocês sabem também, eu estou planejando fazer uma leitura coletiva da biografia do Dostoiévski e quero antes poder dizer para vocês qual a diferença entre a versão completa e a versão compacta. Se há diferença mesmo, obviamente que há, né? Porque o tamanho é diferente. Mas assim, se é decisiva essa diferença, se vale a pena fazer esse empreendimento de ler um livro tão extenso em 5 volumes. E eu já posso dizer que, ainda que não tenha lido o correspondente à primeira parte aqui, a primeira parte aqui por si só está uma delícia de se ler. É um livro tão fluido, tão acessível, tão claro. O Joseph Frank escreve muito bem. E aqui nós temos uma biografia singular, porque o Joseph Frank anuncia logo no início que ele não quer fazer como outros biógrafos que, quando vão falar da vida de artistas, dão pouca atenção à obra e ficam pondo atenção em incidentes dessa vida que talvez não tenham tanto interesse para o leitor. Ele fala que não tem sentido fazer isso, na medida em que, na vida de um grande artista, a sua obra é o ponto culminante da própria vida. Então, ele faz uma biografia nunca perdendo de vista a obra, sempre relacionando os fatos da vida pessoal com essa obra, com o contexto cultural e histórico no qual ela surgiu. De tal modo que ler o Joseph Frank aqui é ler também sobre a história e a cultura russas do século XIX e até de antes, nos flashes que ele dá, e também sobre a redação de cada uma das obras do Dostoiévski. No momento, por exemplo, eu estou na redação da primeira obra dele, que é Gente Pobre. E é muito, muito interessante. A tentação maior ao ler esse livro é querer fazer um projeto de leitura coletiva da própria obra do Dostoiévski. Só que daí a coisa toma uma dimensão muito grande. Mas a verdade é que o livro convida a isso. O que eu já posso perceber aqui, que me interessou bastante, é o quanto a vida do Dostoiévski foi diferente, principalmente a sua infância, diferente em relação a dos seus contemporâneos, e isso influenciou muito a sua literatura. O Dostoiévski vem de uma família que pertencia ao clero. O seu avô e o seu bisavô foram clérigos da Igreja Uniata da Ucrânia, que tem relações inclusive com o catolicismo romano por conta de um acordo feito pelos jesuítas. É uma igreja oriental católica. E aí, essa presença religiosa se fazia sentir na vida do Dostoiévski. E o seu pai, apesar de ter escapado aí desse destino de clérigo e se tornado médico, manteve muito da tradição religiosa da família, da fé, do estudo das escrituras.
E isso também vinha da família de sua mãe. A gente pode pensar, mas no século XIX todo mundo era religioso, todo mundo lia a Bíblia, ia à missa, conhecia a vida dos santos. Mais ou menos. O Joseph Frank fala aqui que uma catequese, assim como o Dostoiévski recebeu em casa, de forma sistemática, era algo muito raro. Os outros grandes escritores, mesmo Tolstói, que foi criado por tias muito devotas, não passaram pela mesma situação. Tinham, às vezes, até a fé, mas era uma fé mais popular, menos sistemática, menos cultivada do ponto de vista intelectual. Isso já é uma grande diferença. Aqui nós temos também a relação do Dostoiévski com o seu pai. E o Joseph Frank se dedica a fazer vários esclarecimentos nesse sentido, porque passou para a posteridade a imagem do Dostoiévski transmitida pelo Freud num famoso ensaio chamado Dostoiévski e o Parricídio, em que ao pai do Dostoiévski são atribuídas muitas das características do patriarca da família Karamazov, de Os Irmãos Karamazov. E não era bem assim. O pai do Dostoiévski era uma pessoa muito responsável, muito dedicada à família, mas ele era um pouco irritável. Mas isso não o tornava necessariamente um carrasco, ele tinha uns lados positivos muito decisivos mesmo. Ele não bebia, ele não era um homem dissoluto. Isso só vai pesar mesmo, ele vai ficar um pouco mais envolvido com o álcool, se relacionando com outras mulheres, quando ele fica viúvo no final da vida. Mas isso já é uma fase posterior, o Dostoiévski nem vive com ele mais. Então, não há bem a relação que o Freud estabelece e que passou para a posteridade. Outra coisa que é muito interessante aqui é como o Dostoiévski, desde o princípio, foi fazendo a correlação entre o cristianismo que ele aprendia em casa e a situação dos humilhados e ofendidos, das pessoas mais pobres, dos miseráveis, de como quando ele foi para São Petersburgo estudar na Academia de Engenharia Militar, os episódios que revelavam a desigualdade social, a pobreza dos miseráveis, o impactaram sobremaneira. E ele então vai estabelecendo uma relação com o cristianismo que é muito calcada na ajuda ao próximo. Ele começa a fazer caridade, ele ajuda muito as pessoas, ele é muito bom. E isso é uma característica que o marca, as pessoas se recordam dele por conta disso. Ele também era muito impressionável pelos românticos. A formação dele se deu com Schiller no romantismo alemão, com George Sand e Victor Hugo do romantismo francês. Então tudo aquilo que a gente lê, por exemplo, em As Raízes do Romantismo do Isaiah Berlin, pauta muito da visão que o Dostoiévski tem sobre a arte, o fazer artístico, a sua obra, a sua visão de mundo, como a realidade funciona. Então ele acredita no potencial transformador e revelador da arte e se dedica a isso. Ele tinha também, isso é muito interessante, um conhecimento por conta da educação doméstica muito grande da história russa e da literatura russa produzidas até então. Coisa também que não era comum entre os seus contemporâneos, que estavam muito voltados para o estrangeiro e às vezes nem sabiam falar o russo. É o que a gente vê, por exemplo, em Guerra e Paz, que retrata os russos falando francês e sem saber falar a língua materna. Quando chega em Gente Pobre, o Dostoiévski tem todo esse ideário romântico que pode até ser identificado em certa medida com o seu predecessor, Pushkin, mas tem também uma atenção para o social, que naquele momento tinha ganhado grande destaque na literatura russa por conta da ascensão do Gogol, com Almas Mortas, com o Capote. Só que o Gogol retratava a vida dos humilhados e ofendidos de uma forma assim mais irônica, engraçada, meio caçoando. E o Dostoiévski não. Ele vai retratar isso de uma forma assim mais dramática, mais enternecida.
E isso chega a uma fórmula que o autor aqui, o Joseph Frank, identifica como naturalismo romântico. E eu acredito que essa expressão seja muito certeira para descrever tudo que o Dostoiévski faz, um naturalismo romântico, né? Expressar e retratar as mazelas do homem, mas ao mesmo tempo com grande paixão, com grande dramaticidade, em grandes lances. Então eu sigo lendo essa obra, super envolvido, e recomendo a todos que o façam. É uma aula. Concluí a leitura, eu vou falar brevemente sobre ela, de O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro. Por que eu falo que eu vou falar brevemente sobre ela? Porque eu ouvi o audiobook. É uma obra de fôlego do Darcy Ribeiro, já dos seus últimos anos, em que ele vai dar um panorama geral da formação do povo brasileiro, de como nós nos tornamos essa coisa diferente a partir das várias etnias das quais nos originamos e que ainda busca a sua identidade. Ele traz informações interessantíssimas, coisas que eu não sabia, por exemplo, do papel dos negros para consolidar a língua portuguesa no Brasil, de como até os africanos chegarem no Brasil, o português não era tão disseminado, havia as outras línguas, uma mescla entre o português e o guarani, etc. E foi a situação particular dos negros no Brasil, justamente o fato deles terem sido tirados de sua terra, não terem outras pessoas com quem conversar e precisarem obedecer ordens, que fez com que o português fosse se fixando e se tornando a língua hegemônica que é hoje no Brasil. Esse é só um dos fatos. E o Darcy Ribeiro também vai falando muito do quanto as nossas elites, as elites que comandam o país, sempre procuraram chamar o brasileiro, chamar os seus subordinados de responsáveis pelas mazelas do país, de preguiçosos, de pessoas pouco inteligentes, etc. Quando, na verdade, foram essas pessoas que fizeram todo o trabalho necessário para o Brasil ter o que tem hoje, e foram justamente essas elites que ficaram de braços cruzados fazendo quase nada. Só que elas sempre se valeram dessa inferiorização para comandar os brasileiros. E aí o Darcy Ribeiro vai retratando isso. Eu digo que eu vou falar brevemente também, porque depois eu vou falar de forma mais extensa sobre esse livro, quando a edição especial que acabou de ser lançada de O Povo Brasileiro chegar às minhas mãos. Eu tenho uma parceria com a Editora Global, que está publicando esse livro, e eles já disseram que vão me enviar. Então, em breve, eu tendo o livro em mãos, eu consigo revisar tudo o que eu já tinha escutado no audiolivro e, quem sabe, até fazer um vídeo específico a respeito dele. Mas digo desde logo que é muito interessante, que o Darcy Ribeiro tem uma visão de mundo e uma biografia fascinantes. Agora eu parto para essa sequência de 4 livros da Todavia que eu li. Começando por Um Tambor Diferente, do William Melvin Kelley. William Melvin Kelley é um escritor que lançou este livro, ganhou certo reconhecimento, mas depois caiu numa espécie de esquecimento, as pessoas pararam de falar dele, até ser resgatado recentemente. E esse livro é muito potente, eu falo que esse livro é hipnótico, é magnético, na narrativa que faz de um estado do sul dos Estados Unidos, um estado imaginário ali entre o Mississippi, o Alabama e o Tennessee, em que os negros vivem já num momento pós-abolição da escravidão, obviamente naquela situação desigual própria dos negros no sul dos Estados Unidos, principalmente. E em determinado momento, um casal de negros decide abandonar a sua propriedade e ir para fora do estado, sem dar maiores explicações. O protagonista salga a terra que ele havia comprado, e essa terra é muito simbólica. Ele abate os animais, ele põe fogo na casa e finalmente vai embora. E as pessoas, os brancos, assistem aquilo sem compreender, intrigados,
mas sem também poder intervir, porque o protagonista está fazendo isso na sua propriedade privada, e essa propriedade privada é muito respeitada pelos norte-americanos. E ele vai para fora, ele sai daquela terra que tinha sido habitada por seus ancestrais por muito tempo. Ancestrais que chegaram ali, obviamente, de um modo traumático e que foram subjugados pelo branco, pela escravidão, e passaram a ser dóceis, a serem homens comportados, homens prestativos, mas homens subjugados, sobretudo. Isso desencadeia um movimento silencioso em que esse casal é acompanhado por outros negros e, por fim, por todos os negros do estado, que simplesmente seguem-no para fora sem dar explicações. De tal modo que, no final, esse estado já não tem mais nenhum negro, só brancos. E os brancos continuam perplexos com o que aconteceu. E no caso desse livro, a cada capítulo, aqueles brancos que conviveram mais proximamente com o protagonista que desencadeou o movimento vão contar episódios de suas vidas com a vida dele entrelaçadas. E por fim, o que testemunharam desses dias, o que viram, o que ouviram, a fim de que a gente possa compreender melhor as razões daquilo. Porque esse protagonista, ele era um sujeito extremamente ordeiro, um sujeito que, quando chegavam dos movimentos negros para tentar convencê-lo a ser um ativista, a tentar ter uma consciência maior do seu lugar na sociedade, uma consciência mais crítica, refutava aquilo assim até com certa violência. Mas em determinado momento ele simplesmente decide fazer esse gesto dramático com tantas consequências. E aí a gente vai ouvindo esses relatos desses brancos que eram, nesse momento, parte principalmente de uma família que tinha até um relacionamento interessante, um relacionamento tranquilo, digamos assim, com esse casal de negros, com os seus ancestrais que lhes serviram como empregados e antes até como escravos. Mas era uma relação de dependência, de patrão e de empregado, de senhor e de escravo, ainda que ela tenha sido polida assim as arestas ao longo do tempo e já não tivesse tantos atritos assim. Mas não tinha atritos justamente porque os negros se silenciaram e não lutavam por algo diferente. Porque se eles o fizessem, muito provavelmente esse atrito aconteceria. E aqui tem o patriarca atual da família, que foi um jovem estudante que teve ideais de libertação, ideais de justiça social, mas a realidade acabou subjugando e ele passou a desenvolver as atividades comerciais mais mesquinhas que o pai desenvolvia. Ele tinha um casamento muito bom com a sua esposa, mas na medida em que ele deixa esse sonho murchar, esse sonho de carreira, esse sonho de igualdade social, de ser uma pessoa diferente, esse casamento também degringola. E agora, com tudo o que aconteceu, ele tem uma nova chance. A gente tem acesso ao ancestral desse protagonista que desencadeia um movimento de revolta, que é uma figura lendária, uma figura chamada O Africano, que teria chegado num navio negreiro aos Estados Unidos, e era um homem muito forte, um homem enorme que carregava uma criança, e ele tinha várias correntes atadas a ele, porque ele era um sujeito revoltado, ele não queria ficar naquela situação, ele lutava contra aquilo. Eles tiveram que caçá-lo verdadeiramente, porque ele fugiu e eles saíram em seu encalço. Ele fugiu com as correntes, tamanha era a força. Até que o subjugam e ficam com a criança, e essa criança vai originar todos os outros descendentes. E é como se essa família cuidasse dessa criança como um filho, uma pessoa especial, ao mesmo tempo que é um servo, um escravo. E assim vai, vários outros pormenores, a esposa desse patriarca, os filhos. O filho tem
uma relação muito complicada com o pai. O filho convivera com esse protagonista, os dois cresceram juntos. Nós temos acesso à esposa desse protagonista, que era uma mulher que estudava, uma mulher que, para pagar os estudos, decidiu trabalhar como empregada doméstica naquela casa. Só que daí ela teve que largar os estudos por conta da condição social, mas ela era uma pessoa instruída. Só que esse marido dela, o protagonista, já não era tão instruído, então ele não aceitava muito os ideais mais libertários que ela tinha. E assim vai. É um livro hipnótico, um livro interessantíssimo, construído assim de uma forma... Tem um certo suspense, porque você quer descobrir o que aconteceu, mas muito simbólica, muito reveladora. Recomendo fortemente. Depois eu li Os Órgãos dos Sentidos, do Ardan Ehrlich Sachs, que é um jovem escritor norte-americano que nesse livro vai fazer um romance filosófico, algo parecido com o que Voltaire faz em Cândido ou O Otimismo. E parecido até pelo fato de que, assim como Voltaire, ele parte da figura de Leibniz, o grande filósofo e cientista alemão. Em 1666, o Leibniz recebe a notícia de que um astrônomo cego previu um eclipse sobre a Europa que está prestes a acontecer, que ninguém mais previu. E os eclipses são necessariamente esses eventos celestes matematicamente previsíveis. Então, de duas uma, ou é uma completa farsa ou é um fenômeno. Um eclipse que ninguém mais previu e quem previu foi um cego. E ele vai à procura desse senhor, que é um astrônomo, encontra-o e começa a ouvir a sua história. E a história desse sujeito é hilária e interessantíssima. Ele é aquele sujeito falastrão que fala assim freneticamente, ele não para, e a história dele é rocambolesca, cheia de lances espetaculares. Afinal de contas, ele foi o astrônomo imperial do Império Austro-Húngaro, o Império Habsburgo, e esteve envolvido em toda uma crise sucessória desse império por conta ali das guerras e problemas religiosos da Europa dos séculos XVI e XVII, e que ajudar esse imperador era meio doidão, era fascinado assim por engenhocas e gastava dinheiro à toa, protegia muito o seu herdeiro Heinrich. Havia sérias suspeitas sobre a sanidade mental desse Heinrich. E assim, o astrônomo é envolvido nisso, só que sob a condição de ter dinheiro inesgotável para ir construindo os seus telescópios. E de fato ele vai obtendo esse dinheiro e os seus telescópios vão se tornando cada vez maiores e ele vai enxergando cada vez mais do céu e se tornando um astrônomo muito proeminente naquele momento. Enquanto esse relato se desenvolve, vai se aproximando o eclipse. Faltam, a princípio, 4 horas, depois 2 horas, meia hora, 40 minutos e por aí vai. Quando é que ele ficou cego? Quando é que, nessa trajetória tão particular, tão rocambolesca, ele finalmente ficou cego? E como é que ele, apesar disso, consegue enxergar o céu e fazer uma previsão como a de um eclipse? É um livro divertidíssimo, um livro que tem toda essa estrutura mais simbólica e filosófica e que traz todo esse tema histórico muito interessante da corte, da vida na corte no século XVII no Império Austro-Húngaro. Vale muito a pena. Depois eu li esse livro fantástico, já tem vídeo aqui no canal, Quando Deixamos de Entender o Mundo, do Benjamin Labatut. São 4 contos seguidos de um epílogo fenomenal em que o Benjamin Labatut, um chileno, vai falar das relações entre a ciência e a vida e a existência a partir de grandes descobertas científicas e da vida de grandes cientistas em momentos cruciais. Parece que ele está escrevendo um ensaio de não ficção, mas ele consegue fazer isso de um tal modo que aflora o que há de ficcional nessa simples narrativa de acontecimentos verdadeiros e se transforma numa coisa nova, se transforma em literatura e a gente ouve os ecos existenciais, as indagações
sobre os mistérios que a ciência descortina. O que ele fala aqui é principalmente daqueles núcleos escuros das coisas que, quando acessados, se abrem, revelando o bem e o mal. O que eu quero dizer com isso? São descobertas científicas que é engraçado quando ele constata isso. Elas, a princípio, se voltam para coisas maravilhosas, como, por exemplo, encontrar um pigmento azul belíssimo, inigualável, que servirá para a pintura do céu e do manto da Virgem Maria nas obras de grandes artistas. Por outro lado, logo a seguir, essa mesma substância se revela capaz de matar, e matar atrozmente será a substância utilizada em cápsulas de cianureto e nas câmaras de gás dos nazistas. Nós temos também o cientista que consegue sintetizar, produzir e extrair, não sei direito a expressão, o nitrogênio da atmosfera e formular fertilizantes, uma coisa que a humanidade tinha muita dificuldade em fazer. E com isso a agricultura passa por uma revolução e consegue alimentar muito mais pessoas, e por isso a população humana cresce exponencialmente. Porém, essa mesma substância servirá para produzir o gás sarin, um gás que, quando utilizado na guerra, horrorizou tanto as pessoas pelos seus efeitos, que não mais foi utilizado em guerras, apesar das condições para que um horror desse fosse perpetrado novamente terem surgido. A gente tem aqui um cientista que descobre uma singularidade que tem a ver com o espaço-tempo, com os buracos negros, com esse ponto incognoscível do universo, e que ao mesmo tempo é consumido por uma doença que tem uma semelhança com o que os buracos negros fazem com o ambiente em torno. Por fim, temos um matemático que avança tanto na sua área que descobre coisas que o assustam. E ele simplesmente decide largar a matemática, não revelar o que ele descobriu e partir para coisas que ele considera mais importantes, como a ecologia, causas sociais, porque o que ele vira era capaz de destruir tudo isso. É como se houvesse conhecimentos que têm tanta força que, ao mesmo tempo que produzem o bem, nós não conseguimos lidar com eles, eles produzem um grande mal também, como se fosse para compensar aquele bem, como se houvesse ali uma predestinação, uma orientação a que eles fugissem do nosso controle, algo assim. E há cientistas que atingem um ponto de não retorno. Eles acessam conhecimentos depois dos quais eles não conseguem mais existir do mesmo modo. É como se o conhecimento produzisse um efeito biológico, um efeito nas próprias vidas. Então eu acho que esse é um livro que ilumina muito essa estrutura da realidade, a potência que há nisso. E nisso aqui há muito de romântico também. É como se debaixo dos panos, debaixo da terra, no subsolo, estivessem escondidas forças muito poderosas com as quais nós devemos ter muito cuidado, porque uma vez aberta uma fenda, elas emergem e nós poderemos não controlá-las mais. Assistam ao vídeo, vale muito a pena. E por fim, eu acabei a leitura de As Visionárias, sobre a vida dessas 4 filósofas. Também tem vídeo aqui no canal. Resumindo, a Ayn Rand é uma russa que saiu da Rússia ali por conta dos eventos de 1917, foi para os Estados Unidos, que era a sua cara, afinal de contas, ela queria ser uma self-made woman e lutar contra os totalitarismos da época, os coletivismos, cultivando uma vida e uma doutrina filosófica baseadas no individualismo, na aversão ao altruísmo. Ela via algo muito pernicioso nesse altruísmo, nessa doação ao próximo, que eram tão apregoadas
pelas religiões e pelas filosofias. E ela quer fazer isso mesclando com ficção. E na década que se segue entre 33 e 43, ela faz isso escrevendo principalmente um grande livro chamado A Nascente, em que o protagonista, o Howard Roark, é um arquiteto que um dia decide celebrar um contrato, que é um meio apto ali para influenciar na sua liberdade de escolha, em que ele planeja e edifica um conjunto de habitações populares. Problema é quem contratou ele, o governo ali, faz modificações nesse projeto sem consultá-lo e essas casas são construídas desse modo diferente do planejado. O contrato foi violado e os direitos autorais dele foram violados, ou seja, a sua individualidade. Isso não foi respeitado. E ele decide dinamitar esse conjunto de habitações populares. E, obviamente, isso tem consequências. E ele vai dar uma grande explicação disso e, portanto, da filosofia da Ayn Rand no tribunal. Eu continuei não sendo muito afeito às ideias da Ayn Rand. Achei elas muito exageradas. Me parece que ela não teve a serenidade necessária e o distanciamento da sua experiência pessoal para formular uma filosofia. Depois nós temos a Simone Weil, que é a antípoda da Ayn Rand, porque é uma pessoa totalmente voltada para o altruísmo, para o amor ao próximo, para a caridade, para a radicalidade evangélica, apesar dela não ser propriamente uma cristã. Ela está ali muito envolvida com aqueles ideais socialistas e marxistas de sua época, mas a partir de um lugar muito diferente, porque ela quer levar a teoria para a prática. E por isso ela faz grandes modificações na sua vida de modo a viver e a sentir na pele o que um operário sente. Ao mesmo tempo ela é muito arguta e voltada para os clássicos. Ela é uma leitora atenta da Bíblia, de Homero, dos clássicos da Índia, o Bhagavad Gita, os Vedas. E ela começa a enxergar a experiência pessoal que ela vivia, principalmente com a eclosão da guerra, a partir das lições deixadas pelos clássicos. Os trechos que o Wolfram Eilenberger traz aqui da análise dela sobre o que é a morte para um soldado, a perspectiva da morte, o que é o exercício do poder total pelos soberanos, como isso os vicia, são inigualáveis. A Hannah Arendt é extremamente simbólica, porque ela talvez a que mais sofre na pele a emergência do nazismo e da Segunda Guerra, porque ela é uma judia nascida na Alemanha, que está ascendendo intelectualmente justamente no momento em que o nazismo emerge. E ela é muito consciente, então, desses totalitarismos, da condição judaica na história, ela estuda muito isso. Ela também se envolve muito com o movimento sionista, que depois dará origem ao Estado de Israel, tem depois uma visão crítica dos rumos que esse movimento sionista toma. Também uma percepção muito arguta da sua realidade. E por fim, nós temos a Simone de Beauvoir, que vive aqui na década de 30, os primeiros momentos, os momentos mais decisivos desse início da sua carreira. Afinal de contas, ela vai morrer em 1986, e, portanto, depois do ponto em que este livro termina, vai ver muita coisa, escrever muita coisa, o que há de mais substancial na sua obra. O grande trunfo intelectual da Simone de Beauvoir aqui, além do surgimento do existencialismo, há a redação do romance A Convidada, em que a Simone de Beauvoir, assim como a Ayn Rand, vai trazer para a literatura de ficção as suas ideias filosóficas. A Simone de Beauvoir era muito atenta à influência da existência do outro sobre a nossa própria existência, das consequências disso, das fricções, atritos e modos de acomodação entre esses dois interesses, entre essas duas liberdades. A Simone de Beauvoir também vive a ocupação da França pelos nazistas e essa situação desencadeia toda uma série de medos e hesitações sobre como agir diante da nova realidade. Enfim, um resuminho aqui. No vídeo sobre o livro eu me estendo um pouco mais, mas posso adiantar que vale a leitura.
Não é assim um primor de escrita, a do Wolfgang Eilenberger, mas também nada ruim a ponto de você não conseguir ler. Com certeza o tema sobrepõe as dificuldades estilísticas do Wolfgang Eilenberger. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal e até mais.